Deus, aleluia. Vos saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Vos saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Desde já, somos gratos ao convite que nos foi feito. Louvado seja Deus. Minhas irmãs, ministrar. Louvado seja Deus, louvor. Minha filha, minha mãe, louvado seja Deus. E eu ministrar a palavra. Desde já eu sou grata ao Senhor por esse convite. A irmã Zélia e a Claene que me fizeram o convite. Eu sou grata ao Senhor pela vida delas e pela vida de cada um de vocês que se encontra aqui na noite de hoje, amém? Louvado seja Deus, já podemos contemplar e sentir o poderoso agir de Deus na noite de hoje, e eu creio que Ele só vai concluir o que Ele já fez na noite de hoje. Irmã, eu nunca vi o Senhor ministrar tanto através dos louvores. Da hora que esse culto começou, quem estava ligado pegou tanto que o Senhor já ministrou. Se eu não viesse para ministrar na noite de hoje, eu confesso que eu já estaria grata só de ouvir o tanto que Deus já fez. Louvado seja Deus. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, louvado seja Deus, no livro do tema da noite de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã, quanto tempo? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Amém. Princesa, me dá aí meu celular. Louvado seja Deus. Creio na noite de hoje, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele já está na casa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode me ajudar? Louvado seja Deus. Livro de Jeremias, capítulo é o 18. Louvado seja Deus. Obrigada. Que está relacionada ao tema que me foi entregue. Serei bem fiel ao tema que foi me dado, louvado seja Deus. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado no nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Só colocar o fundo e a gente já começa, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto isso, a igreja vai adorando. Louvado seja Deus. Se não der certo também, não terá nenhum problema. Louvado seja Deus. Porque nós não viemos adorar, louvado seja Deus, por conta de fundo musical, louvado seja Deus, ou até mesmo, aleluia, por conta de mim que estarei aqui na noite de hoje, mas nós viemos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não pegou, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto isso, vamos para a leitura do texto. Amém? Quantos encontraram? Oh, glória! Palavra do Senhor que vem nos dizer assim. No livro do profeta Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que eles estavam fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe parecer bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel.
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sou vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir. 8. Se a tal nação contra a que eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu creio que uma passagem bastante conhecida para nós leitores de Bíblia. Louvado seja Deus que temos costume de meditar na palavra do Senhor. Desde já eu quero iniciar a palavra, primeiramente com o chamado de Jeremias, tema qual eu preguei na noite de ontem, louvado seja Deus, na nossa congregação de Oiticica. Que Jeremias foi chamado, igreja, ainda um menino. Jeremias teve um chamado imenso, um chamado grande e um chamado de muita responsabilidade. Pregar o evangelho do Senhor enquanto o povo se encontrava cativo, louvado seja Deus. O povo se encontrava aprisionado nas mãos do inimigo, louvado seja Deus. Porque, irmã Silane? Porque endureceram o coração, louvado seja Deus, para não ouvir a palavra do Senhor. Porque endureceram o coração ao evangelho do Senhor, louvado seja Deus. Nós, leitores de Bíblia, no livro de Êxodo, louvado seja Deus, vem nos relatar como o povo de Israel estava aprisionado dentro do Egito. Mas dentro do Egito, o Senhor chamou alguém como libertador desse povo. Louvado seja Deus. Levantou Moisés dentro do Egito, libertou o povo que se encontrava há mais de 400 anos preso. Louvado seja Deus. Deus levantou alguém para libertar aquele povo que há mais de 400 anos, igreja, se encontrava preso na mão de Faraó, sob constante opressão, sob constante sofrimento. O Senhor agora tira esse povo da mão de Faraó, leva para dentro do deserto, e lá vai começar o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a ser ingrato com o Senhor. Então uma caminhada que era para ser de menos, louvado seja Deus, de 40 anos, bem menos, essa caminhada vai se estender por 40 anos, por conta da desobediência do povo de Deus. E nós vamos ver isso dentro da Bíblia várias vezes. O povo, louvado seja Deus, indo contra os preceitos de Deus e também se arrependendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele que libertou o povo desde o início do livro de Êxodo também é o mesmo Deus do livro de Jeremias. Ele é o mesmo e ele não mudou. Eu vim declarar na noite de hoje que ele não é homem para que minta, e ele também não é filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Jeremias agora vai ser levantado. Com pouco tempo o povo vai entrar em cativo, vai entrar em sofrimento. Mais uma vez, igreja, por conta da desobediência. Muito obrigada. Louvado seja Deus. A desobediência agora vai levar o povo a entrar dentro do Egito novamente. Louvado seja Deus. Agora o povo de Deus vai começar a sofrer novamente por conta da sua desobediência. Só que mais uma vez o Senhor vai levantar alguém. Louvado seja Deus. O Senhor vai levantar alguém dentro daquele lugar. Mais uma vez, o Senhor vai usar a sua misericórdia para a vida de alguém. Irmã Silane, mas nós conhecemos
que lemos Bíblia, que Jeremias foi o homem que foi levantado para mais exortar o povo de Deus. Mas eu vim te dizer na noite de hoje, que o exortado de Jeremias não era o abandono de Deus, mas era cuidado de pai. A palavra do Senhor nos diz que Ele só exorta aquele a quem Ele ama. Oh, filha, eu vim te dizer, se nos últimos tempos as palavras que estão vindo é de exortação, te preocupa não entristece o teu coração. Eu vim te dizer que é forma de cuidado de pai. Ele só exorta aquele que ama. Você é privilegiado se você está sendo exortado. É porque o Pai ainda te ama. É porque o Pai ainda te vê. É porque o Pai ainda te contempla. É porque o Pai ainda vê os teus passos. Te preocupa quando Ele não exorta mais. Aí é que nós devemos se preocupar, igreja. Quando o Pai já não fala mais, quando o Pai já não exorta mais, quando o Pai já não chama mais a atenção, aí é preocupante, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto Ele exortava o povo, era Ele dizendo, é forma de cuidado para a vida de vocês. É porque eu só quero que vocês se convertam dos maus caminhos e volte para minha presença novamente. Louvado seja Deus. A forma de Deus exortar era Deus dizendo, sabe por que eu exorto? Porque eu ainda vejo vocês. É porque eu ainda amo vocês. É porque eu ainda zelo pela vida de vocês. É porque eu ainda velo pelo meu povo. Louvado seja Deus. Foi por isso que Jeremias foi levantado mais para exortar o povo. Mas o povo continuava com o coração duro. E o profeta vai começar a sofrer na mão do povo, igreja. Porque ele vai falar e ninguém vai dar crédito. Ele vai mandar se arrepender e ninguém vai dar crédito. Ele vai exortar o povo de Deus. Só que o povo já está com o coração tão endurecido que eles não vão dar crédito para a palavra de Deus. Mas eu vim te dizer algo, sabe o que é que eu acho mais lindo? É que o povo acreditando ou não, era que o povo ouvindo ou não, era que o povo recebendo ou não, Jeremias continuava pregando a palavra de Deus, queira ouvisse, queira não ouvisse. Ele não veio para fazer a vontade do homem, mas ele foi levantado para fazer a vontade do Pai. E era ele dizendo, quer vocês ouçam ou não, eu continuarei eu continuarei pregando o evangelho. Quer vocês se convertam ou não, eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado. Não é todo mundo na Bíblia, não foi todos os profetas que foram exclusivamente separados pelo Senhor. Alguns tiveram mulheres, constituíram famílias e filhos. Mas com Jeremias foi diferente. O Senhor foi até Jeremias. O Senhor o chamou, mas o Senhor se separou. Louvado seja Deus. Jeremias não pôde ter mulher. Jeremias não pôde ter filho. Jeremias não tinha família. Era só ele e Deus. Mas eu vim te dizer algo, foi o suficiente. Louvado seja Deus. Sabe o que é que Deus quer dizer, irmão, na noite de hoje? É que nós entristecemos quando os amigos se afastam. Nós entristecemos quando a família se afasta. Nós entristecemos quando o colega se afasta.
Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: louvado seja Deus, não se entristeça quando todos te abandonarem, porque eu, o Senhor, ainda estarei para contigo. Louvado seja Deus. Tu não precisa de multidão, tu só para mandar abacei, tu só precisa do teu Pai por perto. Oh, Jesus. E mais uma vez, entrando desde já dentro do texto. Pega só o celular, mãe. Entrando no texto agora que nós lemos na noite de hoje. Enquanto o povo se encontrava cativo, Jeremias, louvado seja Deus, já lá dentro de Jerusalém, cidade que era do Senhor, agora o inimigo, igreja, tomou posse por conta da alta desobediência do povo contra a voz de Deus. Era Deus dizendo: não faz, e o povo fazendo. Era Deus dizendo: não anda, e era o povo andando. Era Deus dizendo: não se desvia, e o povo se desviando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, na sua finita misericórdia, mais uma vez vai até Jeremias. O profeta talvez estava em casa. O profeta talvez estava até orando, clamando pelo povo que agora se encontrava desviado de Deus. Só que a palavra do Senhor mais uma vez vai até ele. Jeremias, levanta-te, Jeremias, e vai para a casa do oleiro. Mais uma vez, o Senhor vai até Jeremias. Oh, Jeremias, levanta e desce lá na casa do oleiro, porque lá, somente lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui eu entendo, igreja, que Jeremias até se levantou, até foi na casa do oleiro, mas enquanto ele andava, Deus permanecia calado. Enquanto ele levantava e caminhava, Deus permanecia calado, porque a ordem era: vai até a casa do oleiro, e só lá, e somente lá, eu falarei contigo as minhas palavras. Esse é o problema de quem não quer se levantar e quer ficar em casa. Quem fica em casa não ouve a voz de pai. Quem fica em casa não ouve a voz do oleiro. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, esse é o problema da desobediência, igreja. É Deus dizendo: vai até na casa do Jesus, vai até a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Só que nem todo mundo quer esperar o silêncio da caminhada até a casa do oleiro. Tem uns que até levanta, mas volta no meio do caminho. Tem uns que até ouvem, mas se Deus não continuar falando, não continua, irmã Darliane. Louvado seja Deus. E esse é o perigo. Porque o que Deus tem para falar contigo, Ele deixou instrução. É dentro da casa do oleiro, é dentro da Ramandarabacei. E eu glorifico o nome do Senhor, porque eu só vejo o servo obediente que disse: hoje é dia de culto, eu estarei lá. Hoje é culto de Senhora, vou me preparar cedo. Você não veio aqui para me ouvir, você não veio aqui para ouvir levita, não. Você veio aqui para ouvir a voz do oleiro.
Louvado seja Deus. E Jeremias foi, desceu à casa do oleiro. E chegando lá, o Senhor ainda nem fala, mas o profeta era obediente. O profeta confiava na caminhada que ele tinha com Deus. Era ele dizendo: tu falando no caminho ou não, eu vou para a casa do oleiro. Eu te ouvindo ou não, Senhor, eu vou continuar indo à casa do oleiro. Oh, Jesus Cristo de Nazaré, o problema é que muitos abandonam a casa do oleiro e querem continuar ouvindo a voz dele. Como é que escuta, minha irmã? E se dizem que escuta é mentira. Porque se tem um lugar que o Pai ainda fala é dentro da casa do oleiro. Outros caminhos é fachada, outros caminhos é mentira, outros caminhos é engano. Louvado seja Deus. O Senhor disse: vai, e lá eu falarei contigo. E Jeremias foi. Chegando lá, o Senhor permanece calado em voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque em voz, irmã Silane? Porque o Senhor não chamou Jeremias para somente ouvir a voz dele. Ele ouviu a voz dele antes de sair de casa. O Senhor deu uma instrução. Chegando na casa do oleiro, era só para ele observar. Não era para ele falar. Era para ele observar. Louvado seja Deus. E chegando lá, Jeremias vai começar a ver. Creio que vai abrir a porta. Eu creio que o homem que estava lá dentro preparando também já tinha ouvido a voz de Deus para nem falar com Jeremias. Porque tem momento na nossa caminhada que Deus faz assim: não permite que ninguém fale conosco. Sabe o que é isso? É Deus observando a nossa total obediência, para saber se você vai continuar caminhando com Ele falando ou com Ele calado. Louvado seja Deus, porque se levantou uma geração que só caminha se ouvir voz de Deus dando bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, eu sinto muito te dizer, não trabalha dessa forma. Se o Senhor vê que você está precisando de palavra de bênção, Ele traz. Mas se não, Ele traz exortação. Mas é amor, é cuidado, como eu disse no começo. Te preocupa quando Ele não falar mais de jeito nenhum. É porque quando Ele não fala, igreja, sabe o que é que Ele faz? Ele te deixa à mercê da tua própria sorte. E me diz, quem é que tem sorte fora dos caminhos de Deus? É engano, é felicidade passageira, mentirosa. Louvado seja Deus. Porque tu dizias, irmã Silane? Porque eu já teimei muito. Louvado seja Deus. Quando eu era mais nova, eu aceitava Jesus num dia e eu caía no outro. Eu não aguentava. E eu não vim para cá para mentir ou mexer contigo, não. Mas eu vim para pregar o que Ele me pediu para pregar. Louvado seja Deus. Num dia eu aceitava, no outro eu caía. Até que um dia Deus disse: vou deixar ela à mercê da própria sorte. E eu fui tentar o meu caminho longe da presença do Senhor. Teve felicidade? Teve. Eu não vou mentir para ti, não. Mas era passageira. Porque o que me preenchia totalmente, alma, corpo e espírito, já não me preenchia mais. Sabe o que era que eu preenchia? Eu preenchia o meu corpo. Louvado seja Deus. Mas quando eu estava em casa, o espírito se encontrava abatido.
Eu preenchia com álcool, eu bebia. Eu preenchia com farra, a mercê da minha própria sorte. Porque eu achava que sem Deus eu conseguiria. Sem o oleiro dava certo. É mentira do inferno. É mentira de Satanás em dizer que tu consegue sem Deus. Tu até caminha, mas no meio do caminho tu cai. Louvado seja Deus. E eu vim te dizer isso porque eu até caminhei, mas no meio do caminho eu caí e fiquei bem miudinha. Porque sabe o que foi que o inimigo fez? Ele me mastigou enquanto eu estava no mundo. Ele me humilhou de uma tal forma que eu andava sobre as ruas de Oiticica de cabeça baixa. Porque eu escolhi caminhar na minha própria sorte. E era o Senhor dizendo: vou deixar. Tu quer? Vou deixar. O Senhor já estendeu muito as mãos para mim, mas eu não quis. Então Ele disse: vou deixar. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós só queremos aprender quando quebramos a cara, depois que apanha. Mas o Senhor trouxe alguém aqui para dizer: você não precisa aprender caindo. Só o que nós vemos é espelho no mundo. Será que não tem como você tirar o que alguém está passando como forma de lição e dizer: eu não quero para mim, eu não quero essa vida para mim, eu não quero isso para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vim te dizer algo, louvado seja Deus, na noite de hoje. É um perigo ser quebrado na mão do inimigo. É um perigo, porque tem pessoas que o Senhor ainda usa de misericórdia, usa alguém para resgatar. Mas tem pessoas que desceram a sepultura por dizer: é só uma voltinha que eu vou dar lá, é só mais um trago, é só mais um copo de bebida, é só mais uma dancinha. Louvado seja Deus, Jesus. Eu sinto muito se a pregação não está sendo como tu quer, mas é porque eu preciso, e eu sei que eu necessito ser fiel quem me deu esse chamado. Depois de muito apanhar, o Senhor me resgatou. O Senhor me moldou, me transformou. E aqui estou eu. Eu fui uma das filhas que mais dei trabalho à minha mãe. E está aqui ela como testemunha. Eu fugia de casa. Eu voltava uma semana, 2 semanas sem meu pai nem minha mãe saber aonde eu estava. Mas eu ia, porque o mundo mostrava que era bom lá. É engano caminhar sem a voz do oleiro. É engano andar sem direção de Deus, igreja. É engano, louvado seja Deus. Jeremias agora chega na casa do oleiro. Ele vai começar a observar como é um negócio lá dentro. Ele vai chegar, o homem já vai estar trabalhando. Porque o servo de Deus, ele não para. Ele continua trabalhando. Chega um para ouvir, chega outro para ver, chega outro para observar. Mas o intuito dele é continuar trabalhando. Louvado seja Deus. Jeremias chega, contempla aquele homem sobre as rodas. O Senhor vai começar a trabalhar na visão de Jeremias, não falando com ele, mas com ele observando a vida de alguém. Observa a vida de alguém para te servir de testemunho na tua caminhada. Observa alguém que caiu para tu não cair no mesmo erro. Observa alguém que está na presença mesmo chorando, para tu dizer: eu quero ser igual ela. Se for para chorar, que seja na presença de Pai. Que Jesus, se for para sofrer, que seja na presença de Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega, igreja. O
homem está começando a trabalhar no vaso. Louvado seja Deus. E eu pesquisando e estudando a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o homem está trabalhando sobre as rodas no vaso de barro. E eu estudando especificamente esse tempo, esse barro que esse oleiro estava trabalhando era argila. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu me aprofundando nessa palavra, e estudando, e eu imaginando, Senhor, por que não um vaso de barro? Está dizendo que é barro. Porque nem todo vaso vai aguentar o que Deus tem para fazer. Nem todo vaso, nem que tenha toda a preparação. Louvado seja Deus. E eu vi que naquele tempo, especificamente nesse tempo de Jeremias, aonde ele estava, o pessoal usava muito a casa do oleiro para fazer cerâmica. Louvado seja Deus. Para fazer vasos de cerâmicas. Que esse vaso, estudando, ele é mais resistente e ele tem mais processo. Nós sabemos, louvado seja Deus, que louças de cerâmica ela é mais cara. Louvado seja Deus. Tem louças de cerâmica que é passada por geração em geração, de tão valorosa que ela é. Louvado seja Deus. Era Deus dizendo: eu não vou só trabalhar num vaso de barro, eu vou fazer algo mais valioso. Vai, Jeremias, que eu vou te mostrar como é que faz uma obra-prima melhor. E a palavra nos diz que enquanto esse oleiro trabalhava nesse vaso, esse vaso vai começar a se deformar. A palavra nos diz que ele vai quebrar na mão do oleiro. Louvado seja Deus. Mas que bom que foi na mão do oleiro. E eu me aprofundando bem mais na palavra, eu vi que um vaso de barro, ele depois de ser feito, ele entra uma vez no fogo para endurecer. E ali ele está preparado para ser pintado e ser entregue nas mãos do seu dono. Mas essa louça, louvado seja Deus, esse vaso que estava sendo preparado de cerâmica, podem procurar nos estudos, ela tem mais processo do que um vaso normal. Aí tem alguém que olha e diz: chora demais, sofre demais, não precisa tanto disso. E é Deus dizendo: tu não conhece o processo que ele ou ela teve que passar. Enquanto alguém olhou para ti dizendo: é vaso de barro, Deus olhou e disse: não, esse vaso aqui foi separado, eu fiz vaso de cerâmica sobre a vida dele. Ei, meu filho, um vaso de barro, para ele ficar duro, ele entra na fornalha uma vez, mas o vaso de louça, para ele ficar duro como Deus quer, é 2 vezes que ele entra. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso de barra, ele entra na fornalha uma vez, ele está preparado. Mas esse vaso de louça, louvado seja Deus, de cerâmica, ele precisa de 2 processos. Ele é totalmente moldado na mão do oleiro. Depois de preparado, ele vai entrar dentro da fornalha a primeira vez com fogo baixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali já tá bom, ele fica durinho. Ele é tirado para fora.
Para ele ficar pronto para ir a segunda vez, leva de 10 a 15 dias para esse vaso ser retirado de novo, ser pintado e só então entrar na fornalha a última vez. Era Deus dizendo: nem que seja preciso eu colocar Israel e Judá 2 vezes na fornalha, eu o farei. Mas quando eu tirar, vai sair servos e servas do Senhor preparado para minha obra. Tem gente que sofre menos na presença, e também tem gente que sofre mais. É Deus dizendo: sou eu trabalhando no processo do molde. Tem alguém que passa menos luta, e tem alguém que passa mais. E alguém até olha e diz: irmão, tu tá pecando porque tu não sai dessa prova. E é Deus dizendo: não, é porque essa daqui eu separei diferente. É porque esse vaso não vai ser como não. É porque esse vaso foi separado. Jesus, esse vaso é diferenciado. Oh, Deus amado e Pai querido, esse vaso não vai ser de qualquer forma. Estão dizendo: passa a prova demais. E é Deus dizendo: é porque essa daqui eu separei com um propósito diferente na minha presença. Louvado seja Deus. Só que esse vaso, enquanto ele estava sendo trabalhado, louvado seja Deus, através de um processo da modelagem, louvado seja Deus, esse vaso agora ele vai quebrar. Esse vaso ele vai se desfazer na mão do oleiro. E aqui é que entra os cuidados do teu pai. Alguém até olhou e disse: mas está quebrado. Alguém olhou e disse: não serve mais. Alguém olhou e disse: é descartável, presta mais não. E Deus dizendo para Jeremias: continua a olhar, Jeremias, eu torno a refazer esse vaso. Meu Deus, eu torno a... Oh, Jesus, eu sinto que Deus está falando com alguém. Deus, eu creio. Ramandarabarracei, Ramandarai decantarabadai decantarabarracei. Eu tô ramandarabas. Alguém olhou e disse: esse vaso está quebrado. E Deus está dizendo: Rai, eu refaço, eu torno. Oh, Jesus. Alguém julgou e disse: mas quebrou. E Deus está dizendo: mas oh, Deus, e Deus está dizendo: foi na minha mão. Ramandarabacei. A igreja, eu estou toda arrepiada, eu sinto Deus aqui. Alguém olhou e disse: está descartável. Louvado seja Deus. E Deus disse: não. Alguém conhece aqui a história de Paulo? Que uma vez foi Saulo. Louvado seja Deus, irmão ali conhece. A palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, que Saulo era um perseguidor do evangelho. Saulo era um dos homens que mais perseguia o evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia ele indo para Damasco, o Senhor vai ter um encontro. O céu se rasga, um clarão sobre a sua cabeça. E o Senhor Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues a mim? Louvado seja Deus. E Deus vai fazer ele entrar na cidade de Damasco. E vai até um profeta chamado Ananias. Ananias, te levanta, vai até Damasco, na rua chamada direita, que lá vai ter um homem orando.
por nome Saulo. E lá eu entreguei visão de que tu vai colocar as mãos sobre ele. E ele vai tornar a ver que por conta do clarão, ele ficou cego. E Ananias vai retroceder. Ananias vai ficar com medo. Mas eu já ouvi falar desse homem. Esse homem é um dos perseguidores, um dos homens que mais nos persegue. Eu vou te dizer o que foi que Deus disse. Vai, porque para mim esse homem é um vaso escolhido. Era alguém dizendo: será que eu vou? Será que eu abraço? Mas caiu. Mas tem que indo mais para a igreja. Louvado seja Deus. O Senhor não te chamou como juiz. Louvado seja Deus. O Senhor te chamou, ainda foi para abraçar aquele que está caído. Ainda foi para dar a mão quem caiu. Se tu está de pé, glorifica a Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Quem somos nós para julgar quem caiu? Quem somos nós para julgar quem quebrou, minha irmã? Se Deus me julgasse, eu não estaria aqui hoje, igreja. Oh, Deus amado, se fosse para Deus julgar os meus feitos, eu não pregaria a sua palavra. Porque o que eu já fiz de errado, nem queira saber. Mas era alguém olhando para mim e dizendo: é caso perdido. E Deus dizendo: não, é vaso na minha mão. É alguém dizendo: essa daqui não presta mais para nada não. E é Deus dizendo: se eu te disser que essa história de alguém vai virar o testemunho de amanhã, tu já imaginou aí, tu julgando alguém e o Senhor amanhã vai e levanta, e esse alguém está pregando para ti? Que cara tu vai ficar? E é Deus dizendo: ainda bem que quebrou na minha mão. Ainda bem que ainda quebrou na minha mão. Olha, quando nós quebra lá fora, minha irmã, porque é só choro e dor e perseguição. Porque o que tinha de demônio me perseguindo de madrugada não era a presença do Espírito Santo, não. Era demônio que me perseguia mesmo, para ver se me enlouquecia, para ver se eu tirava a vida, para ver se eu abandonava a Ramandarabacei. Tudo. Aí tem alguém que errou dentro da igreja e nós já estamos lá apontando. E Deus está dizendo: tu vai ver como eu vou fazer dele um vaso. E esse daqui vai ser separado. Esse daqui vai ser diferente. Não julgue a história de alguém porque foi quebrado, não. Olha, Israel, louvado seja Deus, e Judá se encontravam num estado deplorável, igreja. Na mão dos opressores, na mão do inimigo. E era Deus dizendo para o povo estava pecando. O povo estava falhando. O povo estava adorando outros deuses. E olha o que Deus diz: assim como esse vaso foi nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Eu vou repetir. Oh, meu Deus do céu. Se eu fosse você, abrir a boca para adorar. Se eu fosse você, abrir a boca para glorificar. Louvado seja Deus. Porque um dia você também quebrou. Não vem dizer: a palavra não está falando comigo, não. Porque eu vim te dizer e confirmar que Deus me trouxe aqui foi para falar contigo mesmo. Oh, aleluia. O vaso vai e quebra, igreja. Sabe o que é que Deus faz? Ele pega o oleiro, ele pega o vaso que tinha se quebrado, e dele mesmo ele torna fazer outro.
não é com teu irmão, não é com tua irmã, não é com teu pai, não é com tua mãe, não. Foi o mesmo vaso que quebrou. Por que tu tem tanta certeza disso, irmã Silane? Porque eu pensando bem e pesquisando, vendo como era que um vaso era trabalhado. Um vaso, louvado seja Deus, só podia ser trabalhado enquanto ele estava no processo de modelagem, enquanto ele estava mole. Porque quando ele está duro, a única coisa que a pessoa pode fazer é pintar e pronto. Não tem mais o que modelar no vaso, louvado seja Deus. E esse vaso, ele ainda estava em processo de modelagem. Esse vaso quebrou, mas ele ainda estava em processo de modelagem. Alguém julgou, louvado seja Deus. E Deus me trouxe aqui para dizer, tu não viu? Ele ainda estava em processo de modelagem. Esse vaso está em processo de modelar. Mandarabarracei. Rai de cantalabarabarras. Ai, eu estou me arrepiando, eu sinto Deus. Oh, Jesus. Era Deus dizendo: esse vaso ainda estava mole, ele ainda estava sendo modelado. Se tinha alguma coisa para sair errado, foi no processo de modelagem. E saiu. Só que Deus, ele é Pai. Deus, ele cuida. Deus, ele zela, e Deus, ele ama. Era Deus dizendo: quer saber? Eu vou pegar esse mesmo vaso que se quebrou, e eu vou tornar, fazer ele um vaso ainda melhor. Talvez o oleiro até pensou: vou fazer um vaso de barro. E Deus disse: não. Desse daqui faz um de cerâmica, e o mais bonito. Esse daqui, se ele não tivesse sido quebrado agora, ele ia quebrar no processo, louvado seja Deus, da fornalha. Porque em aquecer ele poderia trincar. Então vamos trabalhar mais um pouco nele. Vamos continuar mexendo nesse vaso. Vamos continuar mexendo nessa daí que Deus... Oh, Jesus. Que alguém olhou e disse: não dá nada. Pode continuar mexendo nele. Louvado seja Deus. Deus é excelente para pegar aquilo que o homem desenganou, e tornar, fazer um vaso de honra. O homem olhou e desenganou. Oh, Deus, eu sinto Deus falando com alguém. Meu Pai, se for para quebrar, que seja na mão de Pai. Se for para quebrar, que seja na mão do oleiro. Se for para quebrar, seja debaixo do cuidado de Pai. O Pai ainda refaz. O Pai ainda resgata. O Pai ainda modela. O Pai ainda cuida. O Pai ainda ama, mesmo estando quebrado. Oh, Deus. Ora, mandarabase. Ramandarabase, decantarabase. Oh, se for para quebrar, que seja na mão dele. Eu sinto o trabalhar de Deus na noite de hoje. Eu sinto Deus agindo, louvado seja Deus. E não é só na vida de uma pessoa. Porque se Deus tivesse me trazido aqui para pregar para uma pessoa, eu estaria feliz. Se essa uma pessoa recebesse o que Deus tem para dizer. Mas o Senhor fala e confirma em meu coração que tem mais pessoas ouvindo essa palavra. Louvado seja Deus. Se for para quebrar, que seja na mão
de pai, na mão de pai que ainda refaz. Louvado seja Deus. Igreja, você não está diante de uma mulher que passou a vida inteira pregando sobre no altar e nem que nasceu num berço evangélico, não. A família do meu pai é toda desgarrada. Eu nasci, louvado seja Deus, em um lar, não na minha casa, mas de ver a família do meu pai toda na prostituição. E eu achei que aquilo ali era vida. E eu ainda, pequeno, acho que como essa menina lourinha que está aqui, comparando mal, uma tia minha olhou e me disse assim: pela vida que nós levávamos, me perdoe a palavra, mas eu preciso porque Deus diz que tem alguém precisando ouvir. Minha tia olhou para mim e disse assim: essa daqui vai virar prostituta. A minha tia, ela olhou para mim e disse: ela vai arrumar um homem que bate todo dia. Porque a vida que nós tínhamos era essa. O meu pai, ele não batia na minha mãe. Meu pai trabalhava fora, mas quando meu pai chegava em casa, depois de passar um mês fora, o dinheiro era para bebida. E o dinheiro era para outras mulheres também. E nós passávamos grande necessidade. E eu cresci achando que a vida que eu tinha para mim era aquela. Eu cresci sem uma concepção de que tinha um Deus que cuidava. Você que é jovem, que está aqui na noite de hoje, cresça com a concepção que tem um Deus no céu que cuida de cada um de vocês. E se o lar não é referência, louvado seja Deus, leva como referência a palavra de Deus, porque ela te ensina. E assim nós fomos crescendo. E certas situações nos trouxe para a localidade de Umirim, ali em Oiticica. E nós viemos achando que nós tínhamos vindo debaixo de perdas. Louvado seja Deus. Mas há pouco tempo, e eu até pouco tempo eu carregava isso comigo, que nós viemos debaixo de perda. E o Senhor começou a ministrar isso em meu coração. De vez em quando eu me pegava pensando: Senhor, o porquê que teve que acontecer tanta coisa para a gente chegar até aqui? O porquê que o processo dessa caminhada foi tão doloroso? O porquê que nós tivemos que perder para poder chegar até aqui? E Deus falou ao meu coração: está com pouco tempo. Vocês não perderam. Porque até as perdas que vocês tiveram foi ganho. Eu só tratei de colocar vocês aonde eu queria. Eu só tratei de colocar vocês aonde eu queria que vocês estivessem. Louvado seja Deus. E eu comecei a entender que para nós estar aqui o Senhor levou um. Mas o Senhor, louvado seja Deus, esse que desceu à sepultura, ele foi para a glória. Faleceu com 3 meses na presença do Senhor. Foi direitinho. E era Deus dizendo: eu só trouxe vocês porque eu sabia que lá eu perderia vocês. E eu trouxe porque eu queria ganhar todos. E hoje em dia sou eu. É a minha mãe. E é mais 2 irmãs na presença. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que não é perca o vaso que quebrou. Era Deus trabalhando para você estar onde Ele queria que você estivesse.
O povo de Judá sofreu por consequência dos atos, mas Jeremias sofreu porque Deus queria que ele estivesse lá dentro, para mostrar que em tempo de escassez o Senhor ainda levantaria profetas. O vaso vai e se quebra na mão do Senhor. Mas ele disse: eu sou pai para tornar a refazer esses vasos que se quebraram. Eu vivia quebrada, louvado seja Deus, mas Deus disse: eu vou tornar a refazer esse vaso. E está aqui eu, louvado seja Deus. E o Senhor vai começar a falar com Jeremias. Vou adiantar porque já é 9 horas, louvado seja Deus. E Jeremias só vê o Senhor trabalhar. E o Senhor calado com Jeremias, mas mostrando como ele trabalha. E nós vamos ver, versículo mais embaixo, o Senhor vai tornar a falar com Jeremias de novo. Jeremias, louvado seja Deus. Tu viu como foi que o oleiro trabalhou naquele vaso? Assim é Israel na minha mão, não poderei eu fazer como fez esse oleiro com esse vaso. E Deus continuou: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino e contra um povo para derrubar, destruir, se a tal nação se converter contra os seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados, eu também me arrependerei do mal que eu disse que eu iria fazer sobre a vida deles. Eu te convido a se colocar de pé. Fica de pé, igreja. Louvado seja Deus. Se coloca de pé. Alguém olhou e disse: esse povo já não serve mais. Louvado seja Deus. E o Senhor foi até Jeremias a segunda vez dizendo: se arrepender ainda tem jeito. Se arrepender ainda tem história para ser traçada sobre a tua vida. Ah, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se essa tal nação se converter do seu mau caminho, eu também, oh Jesus, eu também, olha Deus dizendo: eu também, eu também me arrependo do mal que eu disse que eu ia fazer. Louvado seja Deus. Se tiver arrependimento, tem transformação. Se tiver arrependimento, eu vim pregar para um povo que ainda se arrepende. Eu vim pregar para um povo que ainda ouve a voz do oleiro e diz: Senhor, eu quebro, mas eu continuo na tua mão. Senhor, eu choro, mas eu ainda choro na casa do oleiro. Eu ainda fico na casa do oleiro. Sobre lugares que você tiver que escolher, escolha continuar dentro da casa do oleiro. E se você crê nessa palavra, levanta a tua mão. Louvado seja Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. E desde já eu sou grata por essa rica oportunidade.